Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês uma história musical e possivelmente sobrenatural. Nós vamos falar sobre a vida, carreira e o sobrenatural relacionado a Elvis Presley, considerado até hoje o grande rei do rock and roll. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem comigo até o final desse conteúdo, gente, porque a história é bem interessante mesmo. Se gostar, deixa o like, compartilha, se inscreve. Também, se puder, se tornem membros aqui do canal e também membros de um grupo de WhatsApp, porque por lá nós sempre vamos avisar vocês quando sai vídeo novo. Eu tenho uma página também no Facebook chamado @Mistérios do Tempo Oficial. Gostam de castelos assombrados, nem tão assombrados assim? Então eu convido vocês também a conhecerem nosso outro canal aqui no YouTube, chamado Castelos do Tempo. Por lá, vocês vão encontrar vídeos que estão aqui no Mistérios, mas também tem outros conteúdos que nós não colocamos aqui, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. Elvis Aaron Presley nasceu no dia 8 de janeiro de 1935 no Mississippi, Estados Unidos. Ele era filho de Vernon Elvis Presley e de Gladys Love Smith. Mais tarde, então, se casando, se tornou Gladys Presley. O irmão gêmeo de Elvis, um menino chamado Jesse Garon Presley, ele nasceu 35 minutos antes dele, mas infelizmente o parto da Gladys não foi nada fácil e essa criança infelizmente não sobreviveu. O Elvis, ele se mudou com a família dele para o Tennessee quando ele tinha apenas 13 anos de idade. Nascido em uma família de poucos recursos, Elvis encontrou-se trabalhando como lanterninha em um cinema e mais tarde ele também trabalhou como caminhoneiro, entre outros serviços bastante pesados. A família do Elvis teve um período que, infelizmente, eles praticamente passaram fome, conseguiram se sustentar com a ajuda do governo e também de outras pessoas que os ajudaram, mas a vida dele, principalmente a infância e o início da adolescência, não foi nada fácil. Em 1938, eles perderam a sua casa depois que o Vernon Presley, o pai do Elvis, foi considerado culpado de alterar um cheque escrito pelo seu ex-empregador. Ele chegou a ser preso, ficou na prisão por 8 meses, enquanto a senhora Gladys e o Elvis foram morar com parentes e eles não tinham renda nenhuma e viviam literalmente de favor na casa dessas pessoas. Em 1953, o Elvis finalmente conseguiu a conclusão dos seus estudos secundários e ele sempre, de alguma forma, ajudava a mãe dele com alguns pequenos trabalhos que ele conseguia fazer. O Elvis, ele se dava muito bem tanto com o pai quanto com a mãe, mas a ligação dele com a mãe era muito mais forte. A família dele frequentava uma igreja da Assembleia de Deus e foi lá onde Elvis Presley encontrou a sua inspiração musical inicial. Elvis era um membro do coro da igreja local e nesse período ele já mergulhava nas notas do blues que o influenciavam profundamente. Com uma guitarra em mãos, ele se aventurou nos concursos de música da sua cidade e desde cedo ele já chamava atenção, não somente pela beleza dele, mas também pela sua voz. A carreira musical do Elvis, ela deu início em 1954 e com apenas 19 anos ele já fazia um sucesso extraordinário, principalmente com as meninas. Elvis cantou e encantou com várias músicas, mas uma delas, considerada pelos críticos como a mais famosa, foi Heartbreak Hotel, lançada em 1955. Eu não vou poder mencionar para vocês todos os sucessos que o Elvis fez, tanto no cinema quanto na música, porque senão o vídeo vai realmente passar de um vídeo, gente. Vai ser 2, 3 vídeos, porque esse homem fez muitos trabalhos, não só no cinema, mas também na música. De acordo com o Guinness Book of Records, isso na parte musical,
O Elvis, ele é o artista solo mais vendido, com mais de 1 bilhão de vendas em todo o mundo e mais de 130 milhões somente nos Estados Unidos. Mas algumas fontes, sem ser do Guinness, elas divergem um pouquinho e algumas delas falaram que ele já chegou próximo dos 4 bilhões de cópias vendidas. Elvis Presley deu início à sua carreira no cinema em 1956 com o lançamento do filme Love Me Tender. Aqui no Brasil, esse filme ele é intitulado como Ama-me com Ternura. Na verdade, este não foi o nome original do filme. Inicialmente seria The Reno Brothers, mas o título foi alterado para promover a canção de mesmo nome, né, Love Me Tender, que se tornou um grande sucesso de Elvis Presley depois da participação nesse filme, e mesmo aqui ele conseguiu vender milhares de cópias. Apesar da carreira dele no cinema também ter tido bastante relevância na vida dele, a área da música sempre predominou e isso era uma coisa que deixava ele um pouco frustrado também, porque ele sempre participou de filmes onde ele cantava, mas ele queria fazer um papel diferente, ele não queria ser um cantor, mas praticamente todos os filmes, apenas um filme, ele não cantou, gente. Infelizmente foi o último filme da carreira dele, daqui a pouquinho eu já vou chegar nessa parte. Então ele sempre insistia que ele queria fazer um personagem, um vilão, um mocinho, mas que não fosse um cantor, mas sempre a produção dava um jeito de colocar o violão e a guitarra na mão dele para que ele pudesse cantar também, e era isso que atraía também um grande público. Apesar de todo o sucesso no cinema, o Elvis Presley ele precisou fazer uma pausa, isso em 1958, quando ele foi convocado para o serviço militar. Isso interrompeu a carreira dele por 2 anos. No dia 14 de agosto do mesmo ano, Elvis Presley sofre uma terrível perda. Infelizmente, a senhora Gladys faleceu e deixou o filho dela totalmente devastado, porque como eu comentei com vocês, a ligação que eles tinham era muito forte, eles eram, além de mãe e filho, grandes amigos também. Enfim, após o seu retorno do serviço militar, o Elvis ele continuou a fazer os seus filmes, mas com menor frequência. Seu último filme, chamado Charro, ou Charro, enfim, é o único filme em que Elvis Presley não canta músicas em cena. Em 1959, Elvis, com 24 anos e em serviço militar na Alemanha, ele conhece Priscilla, uma adolescente de 14 anos, filha de um oficial americano. Apesar da diferença de idade, a paixão entre eles foi fulminante, mas a família dela não aceitou, porque nesse período a Priscilla tinha apenas 14 anos, mas isso não impediu que o sentimento deles crescesse cada dia mais. Após o retorno de Elvis para os Estados Unidos, a Priscilla ela ficava acompanhando a vida dele através das revistas de entretenimento, e muitas delas noticiavam também os affairs que ele tinha com outras atrizes de Hollywood, e isso deixava ela extremamente triste, mas ao mesmo tempo ela também tinha esperança de que, com o passar do tempo, ela ficando um pouco mais velha, ela conseguisse ainda ter um romance com ele, e ela acabou concretizando esse sonho. Em 1963, os pais da Priscilla autorizaram que ela se mudasse para Memphis, junto com Elvis, ou seja, ela morou junto com ele, mas nesse período eles ainda não eram casados oficialmente. Nesse período, então, com 17 anos, ela tinha que dividir as manhãs dela também nos estudos, porque ela não tinha terminado ainda os anos finais da escola, mas ela também tinha que acompanhar o Elvis em algumas apresentações. Dizem que ele gostava muito de exibi-la também, era uma mulher extremamente bonita, pelo menos na minha opinião, mas ao mesmo tempo ele também tinha um grande ciúme dela e vice-versa. Como ele era muito assediado, muitas brigas também entre eles já começaram a acontecer. Em 1967, Elvis e Priscilla se casam e um ano depois Priscilla engravidou de Lisa Marie, a única filha do casal e que hoje já é falecida. Lisa ela faleceu, gente, no ano de 2023, exatamente em 12 de janeiro, com apenas 54 anos de idade. A Lisa, para quem não sabe, ela também foi casada com o Michael Jackson, um casamento bastante polêmico. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal falando também sobre a vida e o sobrenatural
envolvendo Michael Jackson. Então, depois desse vídeo, vocês correm lá para assistir essa história que tá bem interessante. Eu vou deixar o link na descrição e vou mandar também o link lá no nosso grupo do WhatsApp. Segundo Priscila, que tinha naturalmente cabelos castanhos claros, o Elvis, ele insistia para que ela pintasse o cabelo de preto e que ela usasse uma maquiagem preta nos olhos também, porque isso iria realçar ainda mais o azul dos olhos dela. Ela comentou que no começo ela não queria fazer essa mudança, mas que ele tinha também o hábito de pressioná-la psicologicamente. Isso ela falou tanto na época da separação, quanto também em outros comentários bastante polêmicos que ela fez sobre a intimidade do casal quando ele já havia falecido. Segundo a Priscila, o Elvis insistiu bastante para que ela pintasse o cabelo de preto e ela realmente pintou. Dá para ver que no casamento dela ela já estava com o cabelo bem preto e com uma maquiagem bem escura nos olhos. E uma curiosidade também, o Elvis ele não tinha o cabelo castanho escuro, preto, como muitas vezes ele aparece em algumas fotos, até tá um pouquinho castanho mais claro, porque ele pintava. O cabelo dele natural era loiro, mas desde muito cedo ele já quis escurecer os cabelos. Ele dizia que adorava cabelos escuros, que ele achava realmente que combinava mais com ele. Em 1972, Priscila pede o divórcio e deixa Elvis Presley simplesmente arrasado. O casal se separa após um casamento turbulento marcado por traições, brigas e abusos de algumas substâncias, e essas traições teriam sido de ambas as partes. Um dos motivos marcantes para Priscila pedir a separação foi o caso que ela teve com seu instrutor de karatê, um homem chamado Mike Stone. No entanto, o divórcio foi maior do que um caso extraconjugal. Segundo ela, ao deixar Elvis, ela tinha feito, de fato, uma escolha acertada, porque, segundo a Priscila, ela comentou que depois que ela se separou do Elvis, ela realmente conseguiu ser ela mesma. Gente, isso nas palavras dela. É uma coisa que ela mencionou. Só quem sabe realmente o que acontecia dentro, né, daquele casamento era o Elvis e a Priscila, mas hoje, infelizmente, ele não está mais aqui para dar a versão dele da história. Algumas das músicas que Elvis gravou após o divórcio, como It's Over e Lonely Night, eu acho que é assim que se pronuncia o nome, são interpretadas por muitos fãs como expressões de sua tristeza e dor pela separação. Obviamente ele não ficou sozinho, ele teve outras namoradas, mas muitas pessoas falaram que ele já começou a ganhar peso, que a vida dele já começou a desandar assim que a Priscila pediu o divórcio, e amigos muito próximos dele falavam que ele realmente estava sofrendo muito com essa separação e que, apesar das traições dele, ele amava muito a esposa. Priscila também teve outros relacionamentos e ela se casou novamente com Marco Garibaldi, e esse casamento ele durou de 1984 até 2006, e com ele ela teve um filho chamado Navarro Garibaldi, e hoje a Priscila está aí na mídia, uma socialite, cuida ainda de algumas propriedades que ela herdou do Elvis Presley, e hoje ela está com 78 anos de idade. Marco Antônio Garcia, mais conhecido como Marco Garibaldi, era um produtor brasileiro e, segundo seu filho Navarone, o pai tinha vergonha de suas raízes, mas ele não. Navarone nasceu em Santa Mônica, Califórnia, Estados Unidos. Elvis Presley faleceu no dia 16 de agosto de 1977 com apenas 42 anos de idade, e ele faleceu justamente dentro da sua mansão favorita, a mansão Graceland, em Memphis, em Tennessee. E é justamente essa mansão que hoje é considerada assombrada. Daqui a pouquinho a gente já vai chegar nessa parte do vídeo. A causa oficial da morte foi arritmia cardíaca, porém outras circunstâncias também são levantadas até os dias de hoje. Eu não vou poder deixar aqui para vocês, né, tudo que os críticos acreditam que realmente levou o Elvis ao falecimento, porque provavelmente o vídeo vai ser censurado. No começo de 1957, Elvis adquiriu a mansão que já tinha o famoso apelido de Graceland. Em 1939, essa propriedade ela havia sido construída pelo Dr. Thomas More e também por sua esposa Ruth, que a chamaram de Graceland em homenagem a Grace Toff, que era uma tia muito querida de Ruth.
Graceland foi a residência de Elvis Presley em Memphis, era o local onde ele mais ficava, ele adorava essa casa e ele morou lá dos 22 anos de idade até o dia do seu falecimento. Elvis está sepultado inclusive nessa propriedade, junto de outros membros da sua família, incluindo sua única filha, Lisa Presley, seu neto e também os seus pais. Mas por que o Elvis está enterrado em Graceland e não em um cemitério comum? Porque alguém tentou profanar o mausoléu da família no cemitério de Forest Hills e foi feita então a transferência para Graceland, onde a segurança é muito mais acirrada. Inclusive, em algumas entrevistas, a Priscila ela comenta que Graceland ainda é assombrada pelo espírito do ex-marido dela. Muita gente fala que é marketing porque ela gerencia esse local. Ela não é a proprietária dessa casa, mas ela ainda gerencia essa casa. Ela é aberta para visitação, é claro, que pagando por um preço, né, um preço que eu não consegui descobrir exatamente qual, mas é um meio de negócio dela também. Então, muita gente fala que, na verdade, quando ela menciona que essa casa é assombrada, é puro marketing, mas quem visitou essa mansão afirma que sim, que o espírito de Elvis ainda perambula por aqueles corredores. Não são apenas visitantes que dizem que o espírito de Elvis ainda está preso por algum motivo em Graceland, mas a Priscila também deu várias entrevistas e uma delas foi ao The Guardian e ela disse, gente, a seguinte afirmação, e eu vou ler aqui para vocês palavras dela. Abre aspas. O espírito dele está se comunicando comigo. Quando vou para Graceland, meu Deus, posso entrar por aquela porta e vê-lo descendo as escadas. Posso ouvir risadas, posso ouvir a música tocando na sala de música. É uma sensação muito surreal, mas não é assustador. É lindo. Fecha aspas. Foi dito em várias ocasiões que os visitantes da casa de Graceland experimentam uma sensação também de arrepios por todo o corpo ao entrar no saguão de Graceland, que fica diretamente abaixo do banheiro aonde Elvis faleceu. Muita gente que visita a casa fala que eles conseguem ver nitidamente o espírito de Elvis, que muitas vezes ele ainda está usando aqueles macacões brancos que ele gostava de usar. Alguns desses macacões também estão em exposição nessa casa e também há algumas molduras de vidro, como se fossem quadros, como se fossem aqueles tijolinhos de vidro também, são deixados como molduras dentro da casa e tem algumas fotografias que foram tiradas lá que supostamente mostram o rosto do rei do rock. Então eu vou deixar aqui para vocês uma dessas fotos, eu não sei se ela passou por algum tipo de análise, mas realmente o rosto que aparece ali nitidamente é o de Elvis Presley, e outras pessoas falam também que conseguem ver o rosto dele através das janelas, principalmente nas janelas do andar de cima. Outra pessoa que afirma que essa mansão é assombrada pelo espírito de Elvis Presley é o seu próprio primo, um homem chamado Billy Smith. O Billy, ele afirma que sente a presença do primo nesse imóvel e que essa presença é muito forte, que ele inclusive sente até mesmo o perfume que o Elvis usava. O Billy comentou que logo depois do funeral do Elvis, muitas pessoas foram para essa casa em Graceland para fazer uma recepção. Isso é bastante comum nos Estados Unidos, onde uma espécie de coffee break é servido, e ele falou que ele foi a primeira pessoa que abriu a porta da casa. Quando ele entrou, assim que ele entrou, ele escutou o Elvis chamando ele e ele reconheceu de imediato como sendo a voz do primo, porque, além de primos, eles também eram muito ligados. Muitas pessoas também afirmam, inclusive alguns trabalhadores, que trabalham lá em Graceland, eles falam que alguns fenômenos muito estranhos acontecem, mas que um que geralmente é bastante rotineiro são a movimentação das cortinas. Muitas pessoas que ficam do lado de fora da casa falam que essas cortinas começam a balançar como se tivesse alguma janela aberta, mas nenhuma janela está aberta. Alguns seguranças, inclusive, saem da parte de fora da casa, vão até a parte de dentro para tentar verificar eles mesmos, para saber se realmente não há nenhum invasor, porque a segurança lá é bastante acirrada, mas vai saber. Então, eles entram nessa casa, mas quando eles percebem que a cortina já parou de balançar,
né, que a janela está fechada, eles começam a ligar tudo aquilo ali também ao sobrenatural. Alguns seguranças também teriam comentado que mesmo com a janela fechada, aquelas cortinas começam a esvoaçar de uma forma muito forte, que uma corrente de ar inexplicável é sentida também. Isso tudo é ligado então à presença de Elvis, que era tão apegado a essa mansão. Outras pessoas também falam que além das cortinas serem vistas balançando, uma espécie de sombra, um vulto, também é visto passando por trás, porque as cortinas são bastante claras também. Então muita gente fala que na verdade é algum espírito, pode ser do Elvis, pode não ser, porque nos Estados Unidos muitos terrenos também têm uma questão bem complicada envolvendo o passado, mas tem bastante gente que afirma que aquela sombra possivelmente é de Elvis Presley. Teve um período também, eu não sei se hoje ainda continua assim, mas teve um período que essas manifestações eram tão fortes que foi mandado fechar todas as janelas da parte da frente da casa com uma espécie de lata, como se fosse uma persiana de lata para que ela ficasse sempre fechada. Hoje eu não sei se ela está dessa forma, mas se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário. Outros relatos também que são mais mencionados por funcionários, os mais antigos, porque tem muita gente que não ficou naquela casa com medo, então os mais antigos comentam que um dos locais onde o espírito do Elvis costuma passar, e ele passa mesmo, tá? Segundo eles, ele transpassa pelas paredes. Quem não vê consegue sentir um cheiro de perfume de homem, então dizem que é a presença dele, porque era um local da casa que ele gostava muito de ficar, principalmente nos últimos anos, onde ele já tinha ganhado bastante peso, ele comia muito, ele tinha bastante ansiedade também, então era um local onde ele frequentava bastante, dizem que até hoje ele ainda vaga por lá. Anteriormente conhecido como Las Vegas Hilton, hoje o Hotel Westgate ele alterou a sua marca e ele se estabeleceu como um renomado cassino no coração de Las Vegas. No dia 31 de julho de 1969, o Elvis ele fez uma estreia nesse hotel. Ao longo de 7 anos, o Elvis ele realizou um total de 837 apresentações consecutivas neste local. Foi no Hotel Westgate que o Elvis realizou, inclusive, o seu último concerto em dezembro de 1976. Elvis fez sua última apresentação em 26 de junho de 1977, na Market Square Arena, em Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Era um local onde ele gostava muito de frequentar, não somente esse hotel, mas também toda Las Vegas, e esse hotel também é considerado bastante assombrado por ele. Um relato menciona uma afirmação de Wayne Newton, um amigo muito próximo de Elvis. Wayne disse que recebeu uma ligação do hotel logo após a morte do seu amigo. Nessa época, ele já estava planejando fazer uma apresentação, um tributo em homenagem a Elvis Presley, e esse tributo teria que ser em Las Vegas. Quando ele recebeu, então, essa informação que ele havia falecido, aí mesmo que ele decidiu realizar esse tributo. Muita gente falou mal dele, dizendo que ele queria ganhar dinheiro em cima do amigo dele, mas ele mencionou que era uma coisa que ele já tinha conversado com Elvis, que ele estava em dúvida se ele iria fazer ou não. Então, em forma de homenagem, mas também financeiramente falando, foi muito bom para ele, ele fez esse tributo e ele teria tido uma visão do Elvis Presley. Uma noite antes de uma apresentação do Wayne, um trabalhador da equipe informou a ele que a varanda ficaria fechada durante o show no dia seguinte. Nesse momento, segundo Wayne, as luzes do auditório se apagaram, exceto uma, e essa que não apagou, ela ficou iluminando exatamente o rosto dele. Ele não parou o ensaio, as equipes que estavam ali trabalhando tentaram entender o que poderia ter causado aquele apagão, menos aquela luz, e foi nesse período então que ele viu que lá na varanda, justamente onde já estaria fechada, ele viu uma presença masculina vestida de branco, um homem alto com cabelo escuro. Ele não conseguiu ver detalhes do rosto porque a luz estava muito forte, aonde ele ia essa luz estava seguindo ele, o refletor se mexia sozinho, mas ele teve certeza que pela aparência física só poderia ser o espírito de Elvis, que ele estava de uma forma que transparecia bastante tranquilidade, e aquilo deixou ele ainda mais tranquilo, e ele sentiu que o Elvis estava apoiando aquele tributo que ele planejava fazer, e assim foi feito.
Segundo relatos de funcionários e visitantes do Hotel Westgate, avistamentos do espírito de Elvis foram relatados no cassino, nos corredores dos andares superiores e também na Vila Tuscany, carinhosamente hoje apelidada de Suite Elvis. Muitas pessoas também que ficaram hospedadas nesse hotel garantem que sons eram escutados, que parecia ser uma música tocada ao fundo, e alguns aparelhos também começavam a tocar automaticamente a música de Elvis Presley. Algumas pessoas duvidaram que aquilo ali era verdade, questionaram a administração do hotel, mas a administração falou que não, que eles não fazem esse tipo de coisa e que realmente são relatos que são comentados praticamente todos os dias. Danny, filho do primo de Elvis, o Billy Smith, ele compartilhou, acredito que no ano de 2018, um novo vídeo num canal do YouTube que ele tem. E nesse vídeo ele comenta sobre um acontecimento sobrenatural em sua vida. Eu achei esse comentário dele muito interessante e eu vou ler exatamente o que ele falou. Abre aspas. Isso é verdade. Ontem à noite eu estava assistindo algumas coisas na TV e fiquei meio cansado. Então, desliguei a TV e coloquei alguma música de Elvis. E de repente foi como se uma mão me tocasse no meu ombro direito. Eu surtei, pulei e saí do sofá. Houve arrepios. Todos os cabelos do meu corpo provavelmente estavam em pé. Isso realmente me assustou. Eu digo que era realmente qualquer coisa, mas para mim era quase como se fosse Elvis ou até mesmo minha avó dizendo: "Ei, vamos estar com você e vai ficar tudo bem." Fecha aspas. Ele disse que tinha uma ligação muito forte com a avó também já era falecida, então ele ligou esse fato muito mais ao Elvis, mas ele também pensou que a avó dele poderia estar presente naquele momento. Uma mulher chamada Marcella Davis, que vive em Cleveland, nos Estados Unidos, ela acabou capturando uma suposta aparição do espírito de Elvis Presley enquanto ela tentava fotografar o seu sobrinho usando a câmera de seu celular. Só que além do sobrinho, ela também verificou que na imagem apareceu uma outra figura. Essa figura, muita gente fala que é montagem, muita gente fala que é verdade. Eu vou deixar aqui para vocês, eu não sei também se foi feita alguma análise ou não. Eu achei uma imagem muito nítida, tá? E eu quero que vocês deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham dessa foto. Essa fotografia, ela foi tirada no dia 15 de abril de 2013, exatamente às 4 horas da tarde, em frente à Cleveland High School. O site da mansão Graceland tem uma página dedicada aos avistamentos de Elvis, onde os fãs de todo o mundo enviam as suas histórias de contato com o rei do rock. Existem também vários vídeos online que afirmam que o fantasma de Elvis pode ser visto inclusive andando nas árvores aos arredores da mansão, e muita gente também envia fotografias onde menciona que o rosto do Elvis possivelmente apareceu. Então é um local que tem muitos avistamentos. Outros locais também de Las Vegas, Estados Unidos, também tem várias pessoas que dizem que já viram o espírito do Elvis Presley. Em 2022, o mundo assistiu a história do rei do rock Elvis Presley sob as lentes de Baz Luhrmann. Em janeiro de 2024, a ganhadora do Oscar, Sofia Coppola, contou a trajetória de Priscilla Presley. Então, em 2022, foi feito um filme do Elvis, e em 2024, recentemente, em janeiro, foi feito, então, um filme da Priscilla. Então, esse filme da Priscilla conta muito mais a versão dela, né, do que propriamente a história do Elvis. A trama é baseada no livro Elvis e Eu, escrito por Priscilla e Sandra Herman e lançado em 1985. É a segunda adaptação da obra para os cinemas, porque a primeira foi lançada em 1988. Eu não assisti esses filmes, mas se vocês assistiram, deixa aqui para mim no comentário o que vocês acharam deles, tá bom, gente? Essa foi nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, vamos ajudar o canal aqui a crescer. Já estamos quase ali com 50 mil inscritos. Agradeço a todos de coração que estão torcendo, se inscrevendo aqui também no canal, mas eu peço que, por favor, vocês façam isso, porque isso ajuda a gente a continuar mais tempo durante a semana aqui com vocês, tá bom? Um beijo grande, até a próxima história. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.